Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente quero agradecer todos e todas que participaram do nosso momento ao vivo hoje de manhã, no dia 7/4, no nosso meeting no Google Classroom. Muito bom, gostei dos apontamentos, das questões que já foram levantando antes mesmo de adentrarmos nesse capítulo novo, né, no capítulo 4, que a gente vai falar um pouco da formação, como está dizendo aqui, um pouco da formação do território brasileiro ao longo desse módulo, que são 2 capítulos apenas, o capítulo 4 e o 5. Nesse capítulo 4, a gente vai falar um pouco da Constituição, de como o território brasileiro foi sendo constituído. E no capítulo 5, a gente vai falar sobre os ciclos econômicos do Brasil, que muito contribuíram, né, foram fundamentais para o desenvolvimento do território nacional. Todos os ciclos econômicos pelos quais, né, nós passamos e naqueles que ainda perduram. Então a gente vai falar desses ciclos econômicos no capítulo 4, no 5, aliás, mas nesse vídeo do capítulo 4, eu vou apenas fazer uma breve introdução do capítulo. Primeiro, que o tempo do vídeo é escasso, é um tempo muito limitado. Segundo, para que não fiquemos aí um mês aí agora de férias, tendo como já visto, né, como já tendo finalizado o capítulo 4. Então eu vou dar uma apresentação agora do capítulo 4 e a gente retorna, quando voltarmos das férias, a gente retorna desse ponto, dessa introdução aí, desses apontamentos introdutórios sobre o capítulo 4, tudo bem? Peço para que vocês leiam agora nas férias, podem ler o capítulo 4, podem já anotar dúvidas, que assim que a gente retomar as nossas aulas, a gente parte daí, tudo bem? Vamos lá. O capítulo 4, ele vai falar, portanto, da Constituição do Território Nacional, território brasileiro. E, de antemão, importante a gente ter bem claro o que é território. Território nada mais é do que um espaço transformado, apropriado e transformado por um determinado grupo social. Algumas características aí embaixo são atribuídas diretamente ao território. Possuir limites e fronteiras bem definidos, regras, relações de poder, ou seja, uma hierarquia dentro desse território, símbolos e códigos que acabam por unir as pessoas que transitam e que utilizam, né, desse território. Vamos pensar em exemplos? Quando vocês estão, por exemplo, no intervalo e tem aqueles espaços do colégio em que ficam grupos diferentes. Tem um espaço ali do 7º ano, o espaço do 6º, o espaço do 8º. São, de certa forma, territórios. Num território, existe uma comunicação que muitas vezes só é entendida pelos usuários desse território, pelas pessoas que transitam, que estão nesse território. Pensando no Brasil, e aí ampliando um pouco, né, ampliando para uma escala oficial e nacional, o Brasil possui regras, leis, o Brasil, os estados, os municípios, as leis, a bandeira, o hino, a nossa própria língua, né, a língua portuguesa, e também os sotaques. São todos elementos que acabam trazendo um sentimento de pertencimento ao território. Por isso, essa ideia inicial do que é o território. Milton Santos vai dizer, né, que são esses espaços transformados pelas ações humanas ao longo do tempo, sobre o qual uma pessoa ou um grupo social exerce o poder. Sobre Milton Santos, um dos maiores geógrafos do mundo, brasileiro, baiano, falecido em 2001, o livro de vocês vai trazer um pouco da história de vida dele. É muito importante que leiam, para que a gente discuta isso quando retornarmos. Prosseguindo com a formação territorial do Brasil, passada essa exploração aí do conceito de território,
Por que será que o Brasil, por muito tempo, foi dividido dessa forma, com essas linhas aí em 13 faixas no litoral? E por que hoje somos um país com dimensões continentais tão grande? É isso que o capítulo vai nos ajudar a entender. Junto dessa introdução sobre o conceito de território, é necessário que a gente tenha claro que a disputa aconteceu pelo território no Brasil entre os portugueses e os índios. Essa necessidade de expansão territorial incentivou as transformações constantes nas configurações do nosso país. Um outro ponto que é destacado aí ao longo do livro é nos trazer essa reflexão da dimensão do nosso país, especialmente quando comparamos a América Latina e a América do Sul mais precisamente. Somos, né, o quinto maior país do mundo, estamos totalmente na parte ocidental, a maior parte ao sul, né, no hemisfério sul, e uma pequena porção aí no hemisfério norte. Nesse outro mapa, que também está no livro de vocês, na página 53, ele vai trazer os limites. Ao leste, a parte mais leste do Brasil, né, o ponto mais oriental do Brasil, Ponta dos Seixas, na Paraíba. A parte mais ocidental, Serra da Contamana, no Acre. A parte mais ocidental, né, a parte mais a oeste. E aí ele traz os pontos extremos também, em relação ao norte e sul, e destaca os únicos países aqui da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, Equador e Chile. Como nós já conversamos hoje mais cedo, antes mesmo de os portugueses chegarem ao Brasil em 1500, de certa forma o Brasil já tinha um limite pré-estabelecido. Isso porque os espanhóis descobriram o continente americano em 1492. Na época, o mundo era dividido entre portugueses e espanhóis. Eram os reis da navegação, os grandes colonizadores do mundo. Quando os espanhóis chegaram na América em 1492, descobriram então um novo mundo, até então desconhecido. Para que partilhassem de fato o mundo entre portugueses e espanhóis, através da bula intercoetra, no ano seguinte, 1493, delimitou que as ilhas de Cabo Verde, como vocês podem olhar aí o mapa, pertenceria à Espanha. Eis que Portugal não concordou muito e disse: espera lá, e se tiverem mais terras ali, nesse novo mundo? Nós também queremos a nossa parte nele. É então que até existem teorias que dizem que os portugueses já conheciam, né, as terras onde hoje é o Brasil. Foi então que, no ano seguinte, 1494, através do Tratado de Tordesilhas, arrastou-se, digamos aí, entre aspas, essa linha da bula intercoetra, arrastou um pouco mais para o oeste, para o ocidente, e definiu-se então que tudo que estivesse a 370 léguas a oeste de Cabo Verde pertenceria até 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde pertenceria a Portugal. Após isso, como está indicando aí no mapa, após isso pertenceria à Espanha. Dessa forma aqui. O livro de vocês arredondou para 350 léguas. Tudo bem também. Está ali na margem, ele está aceitável o limite de arredondamento.
Então, tudo que ficou em verde aí, até 350 ou 370 léguas a oeste de Cabo Verde, pertenceria a Portugal. Fora disso, pertenceria à Espanha, os dois grandes colonizadores. Bom, a colonização, ela inicia em 1500, mas a exploração do pau-brasil, ele não fixou a população. Eles não viam tanto interesse em permanecerem no território nacional, que hoje é o território brasileiro, né? Na época pertencia a Portugal. Foi só em 1534, após o fim do ciclo do pau-brasil, é que eles resolveram fixar moradia de fato aqui no Brasil. Para facilitar essa colonização, partilharam o território brasileiro em 13 capitanias hereditárias, dando aos homens de confiança de Portugal. Que lá para frente, em 1750, com o Tratado de Madrid, há o anulamento do Tratado de Tordesilhas e o Brasil ganha mais território. Na verdade, foi um pouco depois, 1801, com o Tratado de Badajoz, mas vou deixar isso para a nossa próxima aula. Para falar um pouco que o Tratado de Madrid realmente foi em 1750, ele anula o de Tordesilhas, mas depois Tordesilhas volta, e só quase 50 anos depois é que de fato Tordesilhas acaba. E os ciclos econômicos. Antes, costuma-se falar que o Brasil era um arquipélago econômico, eram várias ilhas isoladas de economia. Hoje, a gente tem um continente de economias. Essa ideia de arquipélago econômico, basta vocês olharem um desses mapas. Eram ilhas como Drogas do Sertão, na região norte, cana-de-açúcar mais no litoral, pecuária ali no nordeste, ouro no sudeste, eram várias ilhas, por isso um arquipélago econômico. E esses arquipélagos econômicos, essa dispersão das atividades econômicas no Brasil, permitiu com que a gente fosse ampliando nossos territórios. À medida que um novo ciclo econômico surgia, a população migrava para aquela área e o Brasil ia se consolidando, como nós conhecemos hoje. Esses mapas, eu peço que vocês acompanhem eles com muita atenção, essa passagem de arquipélago para continente econômico. A gente pode falar disso no nosso próximo encontro, nas páginas 56 até 58, eles estão presentes aí. Só para mostrar o último aqui para vocês, já no século XIX, essas ilhas econômicas, e que hoje temos um continente com uma economia mais integrada, né? Nós temos um continente pela dimensão do território, né, brasileiro. A gente tem a passagem de um arquipélago econômico para um continente, entre aspas, né? Chamaram o nosso país de continente pela dimensão dele. Um continente, um país com uma economia bastante integrada. Ou, se não bastante, mais do que naquele período. A gente sabe que ele tem pontos mais priorizados, mais valorizados que outros. Esse capítulo nós vamos aprofundar assim que voltarmos de férias, mas eu sugiro que vocês leiam, já façam apontamentos, podem resolver exercícios. Assim que voltarmos, a gente pega para valer aí, tudo bem? Um beijo, descansem, fiquem em casa, protejam suas famílias, fiquem aí quietinhos e qualquer situação, qualquer dúvida, só escrever, tá bom? Um beijo, tchau.